O capítulo 15 de Lucas, irmãos, é um capítulo que fala das almas perdidas. Jesus vai contar 3 histórias, 3 parábolas, para levar instrução ao coração dos discípulos, mas muito mais ao coração dos fariseus e escribas. Porque os fariseus e escribas viram Jesus se assentando à mesa com publicanos e pecadores. E esses fariseus e escribas, que eram grandes, né, na religião dos judeus, que eram pessoas nobres, né, junto à sociedade de Israel, o que aconteceu com eles? Eles começaram a criticar a Jesus, porque Jesus, no entendimento deles, não se devia sentar com publicanos e pecadores à mesa. Eles deveriam se assentar com os nobres. Ele deveria se assentar com aqueles que são reconhecidos pela nação, pelo povo. Então, fariseus e escribas começaram a criticar a Jesus. E Jesus conta essas 3 parábolas para informar aos fariseus e aos escribas e aos discípulos e para fortalecer a visão de que ele veio para salvar o perdido, que ele veio em busca do que se perdeu, que ele veio para ser o pastor da ovelha perdida, para valorizar, né, o propósito do reino de Deus e ser aquele que zela e que busca o que está perdido. Por isso que ele se assenta com pecadores, com publicanos, com todos os seres humanos, de todas as classes sociais, porque o propósito de Cristo é buscar aquele que entende que está perdido, nos seus delitos, nos seus pecados, nos seus erros, nas suas falhas, nas suas transgressões, nas limitações dos seus sonhos e projetos. Então o Senhor Jesus, ele vem para estes, porque são esses que o reconhecem como Senhor, são esses que clamam pelo seu socorro, são esses que pedem pela sua compaixão e misericórdia. Então ele usa no capítulo de Lucas, no capítulo 15 de Lucas, essas parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, que é uma parábola tão conhecida nossa também, para fortalecer o amor de Deus, e o amor que ele espera que a igreja tenha, e que cada filho de Deus possa ter no coração e na alma, por aqueles que estão perdidos, como ovelha sem pastor, como a dracma que se perdeu e precisa ser achada, como o filho pródigo que deixou a casa do pai, e que anda errante pelos caminhos da vida, gastando dissolutamente os recursos, e a própria vida, os próprios dias, até que cai em si, e lhe cai dos olhos as escamas, e ele volta a enxergar os valores das coisas e da vida, e ele decide no coração voltar à presença e à casa do Pai. Então Jesus, ele nos conta essas parábolas, e a proposta de Jesus é levar a resposta ao coração daqueles que ainda não entendiam a grande missão do Cristo, do Messias, do enviado de Deus, que vem para salvar o perdido. Então nós vamos ler em Lucas capítulo 15, dos versículos 8 a 10. O texto que está projetado é um texto, essa é uma dracma, e a meditação nossa de hoje, vem aí, a dracma perdida, é o texto. Esse texto, irmãos, ele está um pouquinho fora da sua versão aí. Deixa eu ver aqui, agora sim, versículos 8 até o versículo 10, são 3 versículos só. Como a minha Bíblia também é a edição revista e atualizada, é que nós usamos ali a edição revista atualizada, mas revisada, de João Ferreira de Almeida. Eu quero tomar a liberdade de ler o texto com vocês, na projeção que está feita, tá bom? Nós vamos ler juntos. É a parábola, então, da dracma perdida. Vamos ler juntos? Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Assim, digo-vos, há alegria na presença dos anjos de Deus, por um só pecador que se arrepende.
Muito bem, então é o Senhor Jesus contando esta parábola da dracma perdida, e nós vamos tentar, com a graça de Deus, trazer algumas reflexões próprias ao nosso coração também, para crescermos diante de Deus, e quem sabe valorizar mais a nossa função como igreja, como servos de Deus, com respeito àquilo que vai se perdendo na nossa vida, que é importante, que faz parte do querer de Deus, e para valorizar também o perdido, aquele que anda errante, como o filho pródigo, ou ainda como uma ovelha sem pastor, que está à nossa volta, que precisa do nosso cuidado, da nossa atenção, do nosso carinho, da luz de Deus que possamos levar com a nossa vida. Então, primeiro nós vamos olhar para nós, para aquilo que tem se perdido na nossa vida, na nossa casa. Depois nós vamos olhar para a função da igreja, para o propósito da igreja, porque essa parábola nos traz algumas verdades que queremos relembrar aqui com os irmãos. A primeira grande mensagem que essa parábola nos traz, ou parábola nos traz, é: minhas perdas pessoais. Quando nós lemos esse texto, nós vemos uma mulher que perde os seus recursos. Uma dracma é o custo de um dia de trabalho. Quando o trabalhador vencia o seu dia de trabalho, ele tinha o direito de receber uma dracma, uma moeda grega de prata, que representava um dia inteiro de serviço. Perder uma dracma era perder algo valioso, no que se refere ao trabalho de um dia todo. Essa mulher, com certeza, tinha economias também, e essas dracmas, e essa, sobretudo, dracma que se perde, vem como referência a valores que nós podemos perder na nossa vida. Valores que são importantes para nós, que são do interesse do nosso Deus, que eles estejam na nossa vida, na nossa casa, e que por algum motivo nós perdemos. É interessante algumas expressões que esse texto dá nos três aspectos da nossa reflexão. Tanto quando pensamos no que se perde na nossa vida pessoal, ou no que pode estar se perdendo na nossa família, ou ainda naquilo que nós temos perdido como visão do reino de Deus. Primeiro, é a expressão que esse texto nos traz logo no seu início: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, não toma da vassoura e começa a varrer a casa para procurar. A intenção de Cristo com esta parábola no seu início é mostrar que toda mulher faria isso, que toda pessoa que percebe que perde algo de valor, quer seja financeiro ou moral, quanto ao seu caráter, quanto aos seus princípios, quanto aos seus valores pessoais, quando percebe que aquilo que se perdeu é algo de fato importante, qual a mulher, qual o homem, qual o adolescente, qual o jovem, qual o ancião, por maior idade que tenha e por mais que tenha já vivido a sua vida, que ao perder algo que ele acha ou que ela acha e julga de fato importante, não toma a atitude imediatamente necessária para recuperar aquilo. Então, o que o Senhor está dizendo é que tanto fariseus, como eu ou você, tanto escribas, como discípulos de Cristo, pode ser que pelo caminho vão perdendo um pouco dos seus valores, dos seus princípios, do seu caráter. Algumas coisas que para nós eram muito importantes, que nós zelávamos, como por exemplo, não mentir a qualquer custo, como ser zeloso no nosso trabalho, para darmos o nosso melhor naquilo que nós fazemos, no propósito de receber o nosso salário com justiça, porque trabalhamos o que precisávamos trabalhar naquele mês. Qual de nós não tem o zelo pelo valor, por exemplo, quando iniciamos a nossa vida, de cuidar do nosso próximo, de não passar o nosso próximo para trás, de não usar armas que venham a trazer benefício para mim ou para você, em razão de puxarmos o tapete ou de ferirmos o outro.
Então, na nossa vida, nós temos algumas coisas, algumas decisões, algumas escolhas, alguns comportamentos que são para nós de grande valor, de grande importância. Alguns que nós aprendemos com os nossos pais, outros que nós aprendemos com a palavra de Deus, e que nós descobrimos que são coisas importantes porque levam alegria ao coração de Deus e levam, de fato, manifestação da nossa obediência ao Senhor. Mas com o passar do tempo, com as provas da vida, com o andar da nossa própria carruagem, nós vamos deixando de pensar assim. Pode ser que em determinado momento na sua vida você comece a pensar que não, que é bom que se passe as pessoas para trás, que se você não passar ninguém para trás, se você não puxar o tapete de ninguém, você não vai subir os degraus que você gostaria de subir na sua vida profissional, não vai alcançar os títulos que você gostaria de alcançar. Pode ser que você comece a pensar que se você não começar a mentir, a não enganar o professor, a professora da escola, você não vai tirar a nota que você precisa, e você não vai ser aprovado nessa ou naquela matéria, e você vai ter um prejuízo muito grande nos seus estudos, e no seu futuro, quanto aos estudos, no que concerne a sua vida. E aí você começa então a fazer uma cola aqui, a enganar o seu professor ali, e assim nós vamos mudando os valores e vamos perdendo, né? Coisas importantes da nossa vida vão ficando para trás. Coisas que nós valorizávamos e por algum motivo vamos deixando de lado. Pode ser que em razão de alguma prova, houve muitos dos nossos irmãos em Cristo, que em razão da prova na sua fé, abandonaram o caminho do Senhor. Não foram fortes e perseverantes o bastante, quando foram ameaçados, por exemplo, de serem presos, ou açoitados, ou mortos, como alguns dos nossos irmãos em alguns lugares do mundo, têm sido mortos por causa do nome de Jesus, porque não negam o nome de Jesus, mas muitos têm negado também. Alguns, diante da prova, cedem e mudam de princípio e de propósito, e deixam com que a fé se perca pelo caminho. Então, o que essa parábola nos mostra é que é bem possível que em algum momento da vida a gente se desperte para pensar, olha, eu zelava muito por isso ou por aquilo, por aquela atitude, por aquele sentimento, por aquela proposta, e eu abandonei, mas aquilo é importante, eu preciso resgatar, preciso buscar de volta, porque o Senhor Jesus está dizendo, o homem e a mulher que percebe que perdeu algo importante, ele toma uma iniciativa imediata para recuperar, se de fato aquilo é importante para você. Então, o que você faz? Como você recupera? Segundo o texto, e eu quero que você preste atenção nesses passos, porque são passos que nós vamos dar, tanto falando das nossas perdas pessoais, como da família e da igreja. O primeiro passo é o quê? Buscar, então, a luz da palavra de Deus. O que essa mulher fez? Acendeu a candeia. Se eu quero procurar alguma coisa que se perdeu, eu preciso procurar as claras. Eu preciso de uma luz. Eu preciso de algo que ilumine. Ninguém quer e nem deve procurar as coisas perdidas no escuro. É muito mais difícil de encontrar. É muito mais difícil de identificar o caminho. É muito mais difícil de até se perceber que não está ali, que é preciso que se procure em outro lugar. Há uma piada do rapaz que viu um bêbado debaixo de uma luz no poste da rua, e aquele era o único poste da rua que tinha uma lâmpada de toda a avenida. E aquele bêbado estava olhando para o chão e procurando alguma coisa. E ele chegou então, tentando ajudar, e ele disse, olha, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu estou procurando uma moeda que eu perdi. E ele começou a olhar então em volta de tudo onde havia a luz, daquela lâmpada do poste, e ele procurou cantinho por cantinho, e não achou a moeda. Ele fala, você tem certeza que está procurando uma moeda? Sim, eu tenho certeza, eu estou procurando uma moeda que eu perdi. Mas vem cá, você tem convicção, certeza que você procurou, que você perdeu essa moeda mesmo aqui? Não, eu perdi essa moeda lá no início da rua, mas só aqui que tem luz. Então, normalmente, se queremos procurar, nós temos que procurar onde tem luz. A palavra de Deus é a luz para a nossa vida. Diz o Salmo 119, 105, que ela é lâmpada para os meus pés, luz para os meus
caminhos. O próprio Jesus é identificado como a luz do mundo. Ele é a luz mais forte, que brilha com um brilho mais intenso do que o sol no meio-dia, na sua força maior. E quando nós perdemos os nossos valores, quando nós perdemos coisas importantes na nossa vida, nós devemos vir procurar com a luz da palavra de Deus. E aí depois que essa mulher acende a candeia, para que ela tenha luz, para que ela consiga identificar cantinho por cantinho da casa, ela toma uma vassoura e ela começa a varrer. Quando nós varremos, nós fazemos o quê? Nós espantamos a sujeira. É a sujeira que vai sendo colocada para fora. É a sujeira que vai saindo debaixo do tapete. Nós vamos arrumando a casa. Nós vamos dando um jeito na vida. Nós vamos tirando para fora aquilo que nos impede de achar o que é de valor. E que, quem sabe, entrou na nossa vida, enquanto nós perdíamos os nossos valores, os nossos princípios, as nossas moedas, as nossas dracmas. Enquanto nós trocávamos aquilo que era do querer de Deus para nós, por aquilo que era do nosso próprio interesse. E até as verdades de Deus nós transformamos em mentira, porque nós queríamos justificar os nossos atos. E aí começamos a falar até que, quem sabe Deus não existe, ou quem sabe Deus não está certo naquilo que pede de nós. Por isso as coisas ruins, as ervas daninhas, a sujeira, vai entrando na nossa vida, vai contaminando o nosso coração, vai contaminando a nossa alma. Então você que quer encontrar aquilo de valor da sua vida, que se perdeu na caminhada, primeiro deve olhar para a palavra de Deus e deve fazer de Cristo a sua luz. Depois deve tomar a disposição de começar a limpar a sua vida então. Agora que a luz está brilhando, o que é sujeira aqui? O que é imundício? O que é erva daninha? O que eu trouxe para dentro da minha vida que eu devo tirar? Que veio para mim como um lixo, que ficou mal cheiroso, que deixa uma aparência ruim na minha vida, que mancha a minha reputação, que mancha o brilho que eu devo ter como aquele que ama o Senhor e que se torna filho do Deus Altíssimo, aquele que é luz, e diz que cada um dos seus filhos se torna também uma pequena luz entre os homens. Esta mulher acende a sua candeia, ela toma a sua vassoura e ela começa a fazer uma varredura, uma limpeza na casa, altas horas da noite, disposição, perseverança. Às vezes, para a gente encontrar e resgatar aquilo que se perdeu, é preciso ter disposição, é preciso ter perseverança, é preciso botar para fora aquilo que está sujo e ruim, para que nós possamos encontrar, né, aquilo que, quem sabe, ficou escondido num pecado, numa falha, num erro que nós cometemos e que manchou a nossa vida, cobrindo aquilo que era importante, aquilo que era de valor. Então essa é a primeira lição que essa parábola traz ao meu coração. Eu começar a pensar nas coisas que eram importantes para mim, que eram importantes na minha vida por causa do meu Deus, por causa da sua palavra, e que com o decorrer dos anos, do tempo, por uma circunstância ou outra, por vontade minha ou por pressão do mundo, eu deixei perder. Tinha muito valor, hoje não vale mais nada. Um dia eu dei uma grande importância, depois eu passei a não me importar mais. Mas agora eu estou percebendo que isso faz falta, que eu preciso resgatar. Então a dracma é algo que envolve perdas pessoais. Um outro ensino para a minha vida é que a dracma também, ela vai me envolver com aquilo, deixa eu voltar aqui, a dracma fala de perdas na família. O valor da dracma não é um valor tão alto assim. Um dia de serviço, você pode pensar, financeiramente é muito pouco. Se eu perder um dia de serviço, eu posso bem recuperá-lo depois com algumas horas extras. Trabalhando um dia a mais na semana. Mas há um valor de fidelidade e de estima para a dracma dessa mulher. Ela não é só uma dracma que representa um dia de trabalho de um trabalhador braçal, serviçal diário.
ela é uma dracma que uma mulher recebe em um cordão, que ela deve colocar na cabeça, quando alguém se apaixona por ela, chega diante do seu pai, pede a sua mão em casamento, e entrega esse cordão como a marca de uma aliança e de um compromisso. Essa mulher, ela tem que usar esse cordãozinho de moedas, de dracmas, para representar que ela pertence a alguém por aliança feita. Ela já não é mais uma mulher de qualquer um, ou uma mulher que não é de ninguém. Não, existe alguém que a ama, que fez um compromisso entre as famílias, de que haveria de tomá-la por esposa. Quando ela se casar, ela vai continuar usando esse cordão com dracmas. Eu encontrei na internet essa expressão de uma mulher aqui assustada, porque ela percebeu que uma das dracmas se perdeu. A mulher, a moça, ela tinha que cuidar deste cordão com todo o seu capricho, manter as moedas bem polidas. É o valor que ela dá para aquela aliança. Não perder nenhuma dessas moedas, de jeito nenhum, porque se ela perdesse alguma dessas moedas, havia uma crença popular dos judeus, de que ela estava colocando em risco a sua prosperidade. Pode ser que Deus, então, em razão do seu descuido, do seu desleixo, da sua negligência, não deixe que você tenha filhos, e você não vai dar geração vindoura ao seu esposo, e a sua família e o nome do seu esposo vai cessar por aí. É preciso que você cuide bem deste cordão de dracmas. Então, a dracma que Jesus menciona, pode não ser só uma dracma que representa um dia de trabalho, mas para esta mulher, e o que nós achamos que é mais correto, é que é uma das dracmas do cordão da aliança, que dá a ela a possibilidade de formar uma família. E perder essa dracma é perder algo importante para o futuro, para a história da sua casa, do seu casamento, da sua família, do seu lar. Então, essa dracma perdida pode representar muito bem as minhas perdas na família, porque quando eu casei, eu entendi e fiz todos os meus votos diante do altar, dizendo que eu amava com amor sacrificial, como Cristo amou a igreja, que eu prometia fidelidade, que eu prometia cuidar dela e ela de mim, da melhor maneira possível, porque eu entendi que ela é ossos dos meus ossos, é carne da minha carne, e que nós somos agora um corpo só, um só. E quando eu sacrifico o meu cônjuge, é a mim que eu estou sacrificando. E se ela chora, sou eu quem choro. E se ela padece, sou eu quem padeço. E eu faço todos os votos de cuidado, de carinho, de proposta de fazer o melhor, de trazer o melhor. E daqui a pouco eu sou surpreendido com uma agenda muito cheia de atividades, de trabalho, porque eu quero cuidar da minha casa, eu quero comprar aquilo que é do meu interesse, eu quero realizar os meus sonhos, eu quero ter o meu carro do ano, eu quero ter a minha TV a mais avançada possível. Eu quero ter a minha internet com maior velocidade e eu quero ter também a minha TV a cabo com assinatura de todos os canais, de preferência aqueles que eu mais gosto. Isso tudo custa muito caro e eu tenho que trabalhar muito mais do que eu pensei que eu precisasse trabalhar. Eu ainda sou surpreendido com uma crise econômica do país, onde impostos muito pesados são colocados, os preços vão subindo muito rapidamente, e tudo vai jogando de custo nas costas do povo. Eu, como bom cidadão, não posso deixar de pagar os meus impostos. Eu, como bom cristão, eu tenho que dar o meu bom exemplo junto à minha empresa, junto aos meus vizinhos, junto à minha casa. Eu não posso deixar de pagar as minhas contas. Eu, então, vou trabalhar muito mais do que eu esperava, e eu agora não tenho mais um tempo adequado para cuidar da minha esposa como ela precisa, ou para cuidar dos meus filhos, eu com a minha esposa, como eles necessitam.
E esta coisa que eu prometi lá no altar se perdeu por causa de uma agenda muito cheia e por causa de um esgotamento físico. Nem que eu quisesse, nem que eu me transformasse em dois, nem que eu me desdobrasse muito mais do que eu já tenho me desdobrado. Mesmo que o ano se estendesse, não com 365 dias, mas quem sabe com 500 dias, eu não ia dar conta. Aí eu prometi fidelidade sim, mas a minha esposa agora já é muito comum para mim. Mas o meu esposo, esse eu vejo todo dia, esse eu tenho todo dia. Mas aquele rapazinho, bombadão fedorento lá da academia, aí esse é diferente. Mas aquela menininha novinha, se eu trocar a minha esposa por duas de 25, eu saio no lucro, porque eu não preciso ter uma mulher de 50. Então essas coisas vão chegando na nossa vida. E essas coisas, irmãos, vão tirando de nós e vão trazendo perdas na nossa família. Era importante, tudo aquilo que nós prometemos, tudo aquilo que nós falamos e queremos para os nossos filhos, são importantes? É claro que é, mas às vezes em razão das circunstâncias você perde esse valor. Você deixa de se importar. Você coloca outras prioridades. Era importante trazer o filho à igreja, era importante dar para eles um bom exemplo de fé, mas se eu for assim, eu vou ficar patinando os negócios. Se eu for assim, eu não vou poder ir mais lugar nenhum, só vou ir à igreja. Tem tantas outras coisas para me conhecer. E às vezes a gente vai mudando, especialmente se a conta bancária está gorda, se o tempo está de maré mansa. É por isso que Deus às vezes nos joga nos desertos, nos lança numas tempestadezinhas, para a gente acordar e perceber que nós precisamos estar com o Senhor, precisamos consagrar a nossa vida, a nossa casa diante de Deus, porque é os tempos de palácio que às vezes nos prejudicam. Como Davi, ele não teve interesse nenhum de se deitar com Betseba enquanto ele estava na guerra, enquanto ele estava lutando pelo bem-estar do seu reino, ele fez isso quando ele estava no palácio, no bem bom, com as finas iguarias do rei, com uma vida bem mansa, bem tranquila. Então, às vezes, irmãos, o que essa parábola nos mostra é que pelo nosso descuido, pela inversão de valores, de importância, de prioridade, nós perdemos algumas coisas na nossa família também. E se de fato elas são importantes, nós devemos tomar a atitude da mulher. Vamos abrir a Bíblia, vamos acender a luz. Vamos tomar a vassoura, vamos começar a varrer para tirar aquilo que é sujeira, aquilo que é imundícia, aquilo que entrou e não deveria entrar. Vamos começar a procurar essa dracma, procurar essas coisas de valor, de importância para a nossa casa, para a vida dos nossos filhos, para o bom relacionamento nosso com o nosso cônjuge, para o bom andamento da nossa família, para o nosso bom testemunho de fé, enquanto nós pudermos, com grande esforço, com diligência, com perseverança, mesmo que seja alta noite, não deixe que as coisas continuem assim, não deixe que os valores continuem perdidos na sua casa, na sua família, não continue invertendo as prioridades. Há algo que precisa ser resgatado, lá na minha casa, é algo que precisa ser resgatado na sua família, algo de valor, algo de importância. Nós vamos buscar na Bíblia a iluminação. Precisamos tomar a vassoura, ter disposição para o trabalho, para começar a reconquistar aquilo que se perdeu, para colocar para fora aquilo que não presta, para trazer para dentro aquilo que de fato faz falta. Então, a dracma, tinha colocado uma expressão ali que não saiu nessa, mas a dracma, ela tem um valor, não financeiro só, ela tem um valor assim de estima, de representatividade. É uma aliança que está sendo quebrada. É uma promessa que não está sendo cumprida. É algo importante para a família que não estava sendo feito. Que existia, que deixou de existir, ou que nunca existiu, mas que precisa existir. Porque vai ajudar, vai abençoar a casa. Então a dracma não é só o custo de um dia de trabalho. Tem o valor expressivo do seu significado na vida dessa mulher aqui. É muito mais do que um valor financeiro. Porque às vezes o que nós perdemos, nas questões família, nas questões morais, nos sentimentos, nas palavras,
tem muito maior valor do que as nossas finanças. Não vale a pena o nosso dinheiro. Não vale a pena o repousar tarde, o levantar de madrugada para comer um pão que penosamente granjeamos, se enquanto buscamos na luz da palavra de Deus, se enquanto varremos a casa e procuramos acertar dentro da orientação do Senhor, Ele pode nos conceder enquanto dormimos. Uma terceira mensagem é sobre a igreja. Perda dos valores do reino de Deus. O Senhor Jesus tem algo muito claro na sua mente, que Ele ensinou muito no seu ministério. Quanto vale para Jesus uma alma? Jesus chegou a dizer, numa parábola, que vale muito mais do que o mundo todo. Que se o homem pudesse comprar para ele um pedacinho nos céus, na presença de Deus, na eternidade com o Senhor, se ele fosse dono do mundo, ele daria o mundo pela sua alma. Há momentos em que Jesus diz, olha, a alma para mim vale tanto, e eu amo tanto o perdido, e eu tenho tanta compaixão do sofrimento daquele que está perdido, filho pródigo, a ovelha sem pastor, que eu vou dar a minha vida por ele. Eu vou verter todo o meu sangue para alcançá-lo com salvação. Eu vou me fazer maldito do Pai Celeste, maldito de Deus, vou ser pendurado no madeiro, como justo, vou ser levado ao Calvário e crucificado no meio de malfeitores, sem ter cometido nenhum pecado, sem ter nascido da iniquidade, pois foi gerado do Espírito Santo, no ventre de Maria, a Virgem. Ele cresceu, ele se envolveu com a vida, ele enfrentou as tentações, ele padeceu os sentimentos e as angústias de um ser humano qualquer, sendo Deus. E todas essas coisas e todo esse agir de Cristo foi para que ele pudesse salvar o perdido. Por isso seu nome é Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Então, quando o Senhor Jesus nos alcança, Ele dá para a igreja alguns valores. Ele faz de nós novas criaturas, e Ele espera de nós algumas ações novas. Nós somos feitos numa nova vida. As coisas velhas vão passando, as coisas novas vão chegando para nós. E quando Ele nos faz como igreja, Ele nos dá uma ordem. Ele fala, olha, eu morri por vocês, porque eu tenho extremo amor às almas que se perdem. E eu quero que a minha igreja ame as almas perdidas. Eu me assentei com publicanos e pecadores, não para participar do pecado deles, mas para ser luz nas trevas. Para ser o sal que evita o apodrecimento total. Para que eles pudessem ver em mim o caminho da salvação, o caminho da verdade, o caminho da vida. E quando vocês são feitos discípulos, e quando nós somos formados em igreja, uma família de Deus, um povo exclusivamente do Senhor, zeloso, santo, de boas obras, Ele nos dá uma ordem, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem, é no imperativo. E quando nós nascemos de novo, nós entendemos essa mensagem, porque nós percebemos a grandiosidade do amor de Deus por nós, do quanto nós éramos miseráveis e pequenos, do quanto nós não podíamos com os nossos pecados, do quanto nós estávamos condenados à morte eterna, à morte física, à morte espiritual, à eternidade sem o Senhor. Pobre, miserável éramos, em razão das nossas falhas, das nossas iniquidades, das perdas que o pecado trouxe, dos danos que o pecado causou na nossa história. A nossa história, com certeza, desde que nós nascemos, era uma história marcada com um final triste, de choro e ranger de dentes, de lágrimas, de sofrimento eterno. Mas Cristo amou o perdido.
E Cristo se fez maldito de Deus por nós. E Cristo verteu um sangue que purifica pecados. E diz a palavra de Deus que agora todo aquele que nele crê não morre mais, mas vive vida eterna. E todo aquele que crê, mesmo que peque, tem os seus pecados perdoados, aqueles que você já praticou e todos os outros que você possa praticar na sua vida. Porque o sangue de Cristo é aquele que nos purifica de todo e qualquer pecado. E não é em razão daquilo que possamos fazer, mas é em razão daquilo que Deus já fez por nós. E quando nós nascemos de novo, nós nascemos com essa convicção, com esta bênção, com esta vontade, buscar o perdido, ser luz nas trevas, falar do Evangelho, pregar a Cristo, aonde nós vivemos, no bairro, no meio dos amigos, nas situações fáceis e difíceis. Nós somos tomados por um amor de Deus tão grandioso, que não nos deixa calar, mas que nos faz proclamar a salvação em Cristo, a amor em Deus, a compaixão no coração do Eterno, a vida para aquele que está morto, a perdão para aquele que peca, e todos pecaram. E aí nós somos inseridos na igreja, e nos tornamos filhos de Deus. E o que acontece é o mesmo que aconteceu com esta mulher, que recebeu as dracmas. Em determinado momento nós percebemos que aquilo que tinha valor para nós vai perdendo valor. O nosso primeiro amor ao Senhor parece se esfriar, e parece que a igreja não tem tanta importância mais para nós. Que o reino de Deus deve ser buscado sim, mas há tantas outras coisas para me buscar primeiro, e quando eu me converti não, eu sabia que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, as demais coisas Deus ia acrescentar na minha vida. E aí eu toco a minha vida e envolvo as minhas atitudes e o meu tempo e as minhas ações e habilidades e o meu esforço e empenho em todas as demais coisas da vida, e me esqueço do reino de Deus. Se sobrar um tempinho eu vou lá. Se sobrar um tempinho eu faço aquela visita, e se sobrar um tempinho eu falo do Evangelho para aquela pessoa, para aquele meu amigo, para aquele meu colega da escola. Quem sabe um dia, se Deus me der uma oportunidade, quando eu for mais velho, aí sim eu vou servir lá na igreja. Eu vou ser mais presente, eu vou ser mais constante com o reino de Deus, com a minha participação junto à igreja, porque agora eu tenho muitas outras coisas para fazer, eu tenho muitos outros sonhos para sonhar, e aquilo que era de valor, de importância para mim quanto ao reino de Deus, se perde, embora a ordem de Cristo continue a soar nos meus ouvidos: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu vou inserindo outras coisas, que vão me contaminando também, que vão me impedindo de enxergar a importância do reino de Deus, o valor da fé, o quanto sofre o perdido nos seus pecados, nos seus delitos, o quanto aquele meu vizinho tem padecido por não conhecer do Evangelho, por não poder confiar em Cristo como eu confio. Então eu perco a visão do reino de Deus, e aquilo que um dia eu fiz muito bem, eu passo a não fazer mais, e nem a me importar por isso. Eu acho que as reuniões dos cultos solenes passam a ser como um nada, não tem efeito, não tem valor, enquanto a palavra de Deus diz que cada encontro de adoração como esse me fortalece e me prepara para que eu possa ser lá fora muito melhor servo de Deus, muito mais abençoadora serva do Senhor, do que eu sou quando eu não venho aqui buscar da capacitação, do fortalecimento da minha fé, do meu propósito diante de Deus. E os encontros para mim passam a ser como a missa para os católicos. Se eu for uma vez por mês, está ótimo, já bati o meu cartão, já cumpri o meu compromisso, e disso depende a minha fé, já está certo. Se eu li a Bíblia lá na igreja, eu não preciso ler mais durante a semana. Se eu fiz a minha oração no grupo de oração, eu não preciso mais orar com o meu filho, ou com a minha filha, ou com o meu cônjuge, eu não preciso mais fechar a porta do meu quarto e orar ao meu pai que está em secreto, porque ele que vem em secreto me abençoará. E eu começo a abrir mão dessas coisas importantes, que vão soando para mim como sem valor, como secundárias. E eu vou acrescentando muitas coisas na frente. O alerta de Deus é: acenda a luz da palavra de Deus,
Deixe que Cristo te ilumine e te conduza. Deixe que a palavra de Deus te corrija, te instrua, para que você retome aquilo que é precioso. Tome a vassoura, comece a varrer, comece a colocar para fora aquilo que entrou e não deveria entrar. A sujeira, a contaminação que veio e que precisa ser limpa, extirpada. Se esforce, persevere, se empenhe em busca daquilo que se perdeu e que é importante, e que tem feito falta para você, você sabe, e que tem feito falta para a igreja, e que tem feito falta para o bom serviço da causa do Evangelho, que eu e você temos a obrigação de realizar, em gratidão por todo o amor que Deus demonstrou por nós na cruz do Calvário, pelo fato dele ter morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. A pessoa sendo, ou dirigindo seus passos em largueza para a direção do inferno, você as conhece e não as alerta quanto ao risco que corre. Há pessoas que, quem sabe, no seu ambiente de convívio, ainda nem sabe que você é crente, qual igreja você frequenta e nunca recebeu de você um convite para estar aqui, ou em qualquer um dos nossos encontros, ou uma literatura que lhe fale do amor de Deus, por relaxo, por desleixo, por vergonha, por timidez, eu não sei, mas eu sei que coisas têm se perdido, e o Evangelho não tem chegado, às vezes, junto a todas as nações, em todas as pessoas, porque eu e você tem deixado de fazer o que nós precisávamos fazer. Então, esse texto, irmãos, desta parábola, Jesus está ensinando aos fariseus, aos escribas, dizendo: vocês têm perdido a visão, vocês têm perdido bons valores da vossa fé, e não têm se esforçado para trazer de volta. Vocês acham que o que eu faço é errado, mas eu amo o perdido, eu dou a vida pelo perdido, por cada um, que para mim é precioso, que é precioso aos meus olhos, que eu entendo que tem que acender na vida a luz do Evangelho, que tem que tomar a vassoura e botar para fora todas as marcas, as sujeiras, a imundície do pecado, para que sejam servos bons e diligentes, para que amem o reino no qual eles são inseridos, porque é reino de paz, é reino eterno, é reino de santidade, é reino de vida. E essa, irmãos, é a reflexão que nós gostaríamos de fazer com os irmãos. Essa moeda, essa dracma representa, ou essa mulher, representa a igreja, que às vezes perde algo de valor. Como noiva de Cristo, na missão que tem de se preparar, para que quando Cristo voltar, ela esteja como noiva imaculada, sem mancha nem ruga, que não tem do que se envergonhar, que cumpriu bem o seu ministério, que exerceu bem o seu papel, que amou também os perdidos, que curou as ovelhas machucadas, que saiu à procura daqueles que estavam errantes pelo caminho, como o filho pródigo, que foi instrumento de Deus para fazê-los cair em si e abrir os olhos. E quando nós nos assentamos a essa mesa, irmãos, nós somos agraciados pela bênção de um Deus que ama o perdido como eu e você, mas nós nos comprometemos a ser um instrumento de Deus, para ir em busca daquilo que se perdeu na nossa vida, que é do interesse, do querer de Deus, para aquilo que se perdeu na nossa casa, que vai fazer bem e abençoar a nossa família, que nós não temos feito, ou daquilo que tem se perdido na igreja, no reino de Deus, na evangelização que deveria ser feita, no testemunho que precisava ser dado, e que às vezes eu, por negligência, não tenho feito.